Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Vozes em Debate, o primeiro da nossa nova temporada, dessa terceira temporada do Vozes, Histórias e Reflexões. A gente conversou no último episódio, o primeiro da temporada, sobre distanciamento social. Distanciamento social que foi imposto pela pandemia do novo coronavírus foi o tema, então, desse primeiro episódio da nossa nova temporada e também nos forçou a criar um outro formato para a gravação deste Vozes em Debate, já que a gente não ia poder encontrar pessoalmente os nossos convidados. Mas isso não significa que nós teremos convidados menos incríveis ou menos importantes. Eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo aqui hoje para conversar com a gente a historiadora, tem um crédito enorme dela. A historiadora Lilia Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar em Princeton, cronista do jornal Nexo e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo, MASP. Lilian, seja muito bem-vinda aqui ao Voz do Debate. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Michel. E tenho o prazer também de receber Michel Coforado, antropólogo, pesquisador especializado em consumo e comportamento, além de ser comentarista aqui da Rádio CBN. Michel, seja bem-vindo. Prazer também te receber aqui hoje. Obrigado, Gabi. Obrigado, Lilian, que conheci pelos livros há anos atrás, quando fazia graduação, e agora estou feliz de estar aqui conversando com ela. Obrigada, igualmente. Bom, eu queria começar perguntando para vocês como é que está sendo essa quarentena, como é que vocês estão vivendo esse distanciamento social? Vai, Michel. Olha, pode ir, Lilian, por favor. Primeiras damas. Nós estávamos conversando, Michel, eu e a Gabriela, então eu já dou a dica depois, Michel, que tanto eu como o Michel estávamos fora, fomos pegos pela pandemia fora do país, né? Eu estava dando aula em Princeton e vi as coisas acelerarem, né? O ritmo acelerado, o tempo acelerado da pandemia é mesmo muito impressionante, porque até a semana anterior estava tudo normal em Princeton, de repente as coisas começam a fechar, a cidade vai parando, que nem locomotiva descarreada, não é? As coisas não funcionam mais, e a universidade que sempre quer te prender lá, a universidade estava louca para que eu fosse embora, me mandava mensagens, olha, vai para casa, não vai custar nada você mudar sua passagem, e esse descompasso do tempo da pandemia, eu também senti quando eu cheguei em São Paulo, porque então, eu falava com umas amigas minhas, que eu estava contando aqui para vocês, analistas, né? Eu falava, como vocês vão fazer? Ah, não, eu vou atender com uma porta aberta. E eu dizia, não vai dar, não tem plano B? E todo mundo olhava para mim como se eu tivesse voltado um pouco americanizada, porque o tempo da pandemia vai andando, não é? São Paulo estava pelo menos 10 dias atrasados em relação a Nova York, e as pessoas não compreendiam que a pandemia ia entrar para valer. Eu entrei na quarentena antes, porque eu voltei dos Estados Unidos e entrei de quarentena, porque era um requisito, era um protocolo, e continuo. Então, eu estou na quarentena desde, acho que 12 ou 13 de março, e tentando manter uma rotina, né? Ou seja, acordo de manhã, corro, me informo, leio, depois tenho 2 livros para acabar, então vou estudar, e acho que pensando muito nesse luto coletivo que o país vai vivendo, né? Não é uma boa, às vezes as pessoas me perguntam, é bom para escrever? Não é bom para escrever, porque a gente tem que ter a liberdade de escolher ficar recatada, não nos é dada essa liberdade, então eu tenho sofrido muito assistindo, enfim, esse momento de luto nacional, e é com tristeza que eu lido com ele. Michel, como é que você? Olha, para mim a quarentena no começo, logo como Lília colocou, eu estava na Índia, foi engraçado que para mim esse jogo do espanto da Covid, ela vem basicamente quando você começa a perceber que as coisas estão fora do lugar. E o que é isso? Eu estava indo para Israel numa viagem no começo de fevereiro, e aí chego no aeroporto de Roma, que já desci lá 200 milhões de vezes, e começaram a olhar cada página do meu passaporte, testar minha temperatura, perguntar onde é que eu estava indo, se eu ia me sair de Roma mesmo, se eu não ia. E eu fiquei chocadíssimo, porque eu falei, esse aqui era o aeroporto mais tranquilo da Europa e agora não é mais. Chego em Israel, só me perguntam se eu estava vindo num dos 14 países mais problemáticos naquele momento, que era a China, Japão, Irã, e caio saindo de Israel, já estavam fazendo mais desespero, e chego na Índia, no dia 25 de fevereiro, indo para Bangalore, desesperado, porque queriam que eu preenchesse com a burocracia indiana 8 papeizinhos
em que cadeira que eu tinha sentado, onde é que eu estava indo, a imigração insuportável, queriam saber em que hotel que eu estava, de onde que eu estava vindo, com quem que eu tinha encontrado, se minha temperatura mediram algumas vezes dentro do aeroporto, até que, como o Lilian coloca o dia a dia da rotina básica de uma viagem vira outra coisa. Eu recebi o jornal na porta do meu quarto todos os dias no hotel que eu estava, e a manchete principal determinava o mood da minha vida, sabe? Eu descobri, proibido entrar estrangeiros na Índia, tá estranho isso, né? Um país que vive de turismo, tá estranho. Aí no outro dia eu abria, proibido voos internos, eu falei, tá estranho isso, né? Aí no outro dia, proibido o uso de academia e o uso de piscinas, eu falei, tá estranho isso. E fui vendo a vida sair fora do lugar, né? E é maravilhoso, aqui está com a Lília, que é uma grande antropóloga. Esse é um dos fundamentos fundamentais esse é um dos princípios fundamentais da sujeira, que é esse aspecto que a gente acorda depois de uma pandemia. As coisas ficam fora do lugar. E eu acho que esse é o principal ponto que essa nova vida coloca pra gente. Dentro de casa, ou fora de casa, ou viajando, tá tudo fora do lugar. Eu queria que vocês contassem para a gente, assim, porque desde que a pandemia começou, ela trouxe à tona uma série de questionamentos sobre como a nossa sociedade se comporta e lida com essas questões. Talvez o mais latente deles tenha sido o negacionismo com relação a essa pandemia. E não é a primeira vez na história, a Lilian pode até comentar sobre isso aqui com a gente, que a população, que os nossos governantes têm esse tipo de comportamento. Como é que vocês avaliam essa primeira reação à pandemia, que foi essa negação, assim, isso não existe, isso é uma coisa da China que trouxe também uma xenofobia muito grande para esse momento inicial da pandemia e que ainda perdura? Bom, eu penso que nós vivemos num mundo, né, que não, sobretudo no Ocidente, né, o Michel estava falando de uma viagem para uma outra civilização, que ele pode nos falar mais, mas o Ocidente não criou uma cultura preparada para a morte, né? Nós criamos cada vez mais uma cultura preparada para a vida, nós temos que viver cada vez mais, ser cada vez mais lindos, é um complexo de Peter Pan, ninguém pode envelhecer, né? Ou seja, é uma sociedade que lida muito mal estamos falando, somos os dois antropólogos, não é? Nós lidamos muito mal com o ritual da morte. E o ritual da morte, como falam vários antropólogos, entre eles o Clifford Geertz, o ritual da morte não faz não chorar, ele faz chorar. Ele ensina a chorar. E nós estamos vivendo uma pandemia que não nos permite chorar, é uma coisa muito grave, porque são mortes desassistidas que nós não podemos acompanhar, então isso tudo causa uma tristeza, uma melancolia de fundo muito grande. O negacionismo é uma atitude normal, entre muitas aspas, né? Porque como nós vivemos essa sociedade do corpo são, né, do corpo perfeito, a doença atrapalha, como disse Michel, a doença desorganiza o nosso cotidiano. Então, a primeira reação é de negacionismo, né? Eu tenho estudado muito a gripe espanhola de 1918, e a gripe estava lá na Europa, e no Brasil era o mesmo tipo de argumento. Não vai chegar porque é longe, não vai chegar porque aqui é quente. Impressionante que tem mais de um século de distância, os argumentos são iguais. E de ponto para ponto também, porque a gripe espanhola veio de navio, a diferença é que a nossa veio de avião, não é? Mas veio de navio e foi entrando pelo litoral, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, as pessoas diziam aqui, nas terras paulistanas não entrará. A gripe, as colinas, as serras vão impedir que entre. E isso com a gripe estourando do lado. E aí, quando entrou, já começou aquele bairrismo São Paulo-Rio. A culpa é do Rio, porque diziam que foi um time de futebol carioca que trouxe, enfim. Não foi só, né? A gente sabe que nesse momento não adianta a gente jogar. Mas Gabriela, a pergunta é ótima, porque além do negacionismo, que existe sempre, né? Todas as pandemias e epidemias, e você vai para a história, a primeira reação é sempre a negação, mas o problema é a segunda reação. E nós vivemos no Brasil um grande problema, porque não é a primeira negação. É de um governo que continua negando e continua acreditando em remédio milagroso. Não tem milagre. Em 1918 já se adotava esse tipo de medida, isolamento, quarentena,
máscara, desinfetante nas mãos, e nós vivemos em 2020 com um governo que acredita em terraplanismo e que nega a existência da Organização Mundial de Saúde e nega, enfim, o protocolo. Mais ainda, um governo xenófobo que tende a dizer que a culpa da pandemia é do outro, né? Pode ser uma outra raça, um outro país, um outro lugar, e é sempre o outro que não tem condições higiênicas. Essa história é antiquíssima, né? Do começo da humanidade. Você sempre detrata o outro. No momento, e no Brasil é muito perigoso, eu até escrevi sobre isso, a xenofobia contra os chineses foi imensa. Ataques nos museus, ataques em teatros, exigência que só essas pessoas utilizassem máscaras. Então, enfim, primeira impressão de negacionismo exponencial, assim como qualquer grande startupzinha que fez sucesso nos últimos anos. E ele trabalha na mesma lógica das startups, que é a lógica do member get member, né? O sonho do Uber, do Facebook, do Instagram, quando começam, ou do Rappi, é gerar um código onde você consegue dar um desconto para alguém e você ganha também um desconto. Isso é a estratégia do member get member. Esse vírus trabalha numa lógica do member get member de 1 para 3, que é a mesma lógica da vida digital. É a mesma lógica da vida digital de qualquer grande empresa desse mundo do Vale do Silício, desse mundo do digital. E é interessante ver, Gabriela, que a gente vai vendo aqui que nós, no Ocidente, não estávamos preparados para isso, para lidar com esse vírus. E aí, o que a gente faz? A gente nega, né? Nega achando que não é um problema. E quando tenta começar a aceitar, aceita de maneira errada, né? Aceita primeiro achando que é um estrangeiro, né? Que é um inimigo estrangeiro. Todos os grandes governantes do mundo chamaram a ideia, precisamos enfrentar esse inimigo estrangeiro. E eu adorei a ideia que um dos focos fundamentais de contaminação do povo brasileiro foi a comitiva presidencial lá à Flórida, naquela visita ao Trump, né? E é engraçado ver que o moço lá da comunicação, o secretário de comunicação do governo, da SECOM, ele foi um dos principais infectados, né, um dos primeiros a manifestar o sintoma, e dentro da comitiva estava o general Heleno, que é chefe da segurança institucional. E aí fiquei pensando, que maravilhoso! O general Heleno, que é responsável pela segurança do presidente, pode ter transmitido e colocado o presidente em risco. Só que a gente não pensa nisso, né? E com a falta, e aí eu acho que esse é um ponto, assim, para o Ocidente pensar, a gente só aprendeu a controlar pandemias com controle de corpos, porque foi assim que a política se construiu nos últimos 300 anos. E essa é uma pandemia que os asiáticos estão ensinando para a gente, que a gente primeiro controla dados para controlar corpos. A China, a Coreia do Sul e outros países que lidaram bem com isso, Taiwan, Singapura, controlaram dados para controlar corpos. E a gente só aprendeu a controlar corpos, que é ou através de uma vacina ou através do isolamento. Então está sendo um aprendizado para o Ocidente. Eu vejo isso, o negacionismo, quase como se fosse uma saída para dizer, olha, eu não tenho resposta para isso agora, deixa eu negar que eu vou deixar esse problema, ver se ele se resolve sozinho. Só que problema nenhum se resolve sozinho, né? Mas, olha, eu posso completar uma coisa? Porque tem uma coisa muito legal, que além a gente está aprendendo, você tem toda a razão, com o Oriente, com outras sociedades, dentre os países que estão se dando bem, muitos deles têm na chefia mulheres. Vou citar. Primeiras ministras e presidentas. Nova Zelândia, Finlândia, Islândia, Singapura, que você citou, Taiwan, Bélgica, Alemanha. Eu não quero tomar o programa inteiro citando, mas eu fico pensando, e juntando ao que o Michel já falava, que tem aí uma novidade que talvez venha das mulheres, não que exista algo biológico, não existe, é social, uma construção social e cultural, mas as mulheres lidam há muito tempo com essa condição do care, do cuidado. Palavra que muitos homens chauvinistas, machistas, não conhecem. A ideia do cuidado. Veja a dificuldade do nosso governo, veja a dificuldade de Donald Trump de lidar com as mortes, de dar solidariedade, de cuidar dos seus mortos, né? Essa coisa de dizer, não, eu não sou Messias, eu não sou coveiro, ou seja, o que é isso? É exatamente o que o Michel está falando. Joga para o outro. Joga para o outro. E a ideia também do Michel, que é muito legal do startup, só que já existia em 1918. Porque a gripe espanhola chegou com uma velocidade do 4 para 1, né? Impressionante. Então,
é da lógica das pandemias, quer dizer, e é impressionante que mesmo se o mundo não globalizasse, você pensar nas pandemias de lepra, de outras viroses durante, né, varíola, elas já estavam globalizadas, Michel. Você que entende do risco. Então é muito interessante como a humanidade é muito, muito pedante e não percebe. Eu até arrisquei uma vez numa entrevista dizer que o nosso século, o século XX, só vai acabar quando a pandemia for embora. Porque nós acreditamos tanto na tecnologia, achamos que estamos redimidos pela tecnologia, e um micro-organismo que nós não conseguimos ver a olho nu está nos segurando. Quer dizer, é impressionante. E está caindo a máscara de quem nunca usou máscara. Isso também é importante. Não, Lília, acho que ela traz, desculpa, Gabi, só porque a gente está emendando aqui, não sei se tem problema, mas é porque eu acho que ela traz um outro ponto super importante, que pandemias, em geral, elas surgem em momentos de tensões sociais que revelam territórios ali que estão sem controle, né? Que precisam ser controlados. E aí, eu acho que tem um ponto super importante aí, porque eu li esse artigo da Lília, que era essa entrevista dela, fazendo uma alusão ao Eric Hobsbawm, que diz que o século XX só começou depois de 1914, né, com o ataque ao arquiduque. E aí eu brinco que é o terceiro começo do século XXI, né? Porque a gente está falando ali de 2001, das Torres Gêmeas, da crise financeira de 2008, e agora essa pandemia que joga todo mundo que a gente foi treinado no lixo, né? Todo mundo estava apaixonado pelas passagens baratas, que podia andar de um lugar para o outro, o livro que vinha e voltava. Você comprava um livro na Amazon, chegava aqui semana passada, você mandava um livro. Isso tudo vai virar outra coisa, né? Inclusive a gente vai virar outra coisa. Desculpa, não vou te interromper mais. Não, nada isso. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão do consumo, Michel. Tem uma mensagem de uma pessoa que está participando aqui da gravação com a gente, o Everton Filho. Ele perguntou o seguinte: se a gente adotasse a abordagem oriental, não corremos o risco de virar um estado hipervigilante? Mas desculpa te avisar, mas do meu ponto de vista é o que a gente vai virar, tá? Porque o que acontece em todos os lugares do mundo agora, que estão minimamente tratando com a pandemia, é a grande disputa dos dados, né? Em todos os lugares do mundo, você sabe que tem dois padrões, claro. Eu estou até com uma equipe lá na China me ajudando a fazer essa pesquisa. Na China, você teve um modelo tradicional, que foi o modelo de QR Code, de aplicativo do WeChat medindo 3 vezes ao dia a sua temperatura e estabelecendo possibilidades de contato entre aqueles que já tiveram o vírus, que estão com o vírus ou que podem ter o vírus. E cheques rotineiros no meio da rua de gente medindo sua temperatura. Então, privacidade foi para o ralo, né? E privacidade é um valor típico ocidental. Típico ocidental. É só a partir da lógica clássica do indivíduo que nasce com liberdade e com direitos à sua privacidade que a gente instaura esse quadrado que tem um lugar aqui que ninguém pode colocar a mão. O que não é um valor muito claro no Oriente, tá? E aí, sobretudo, nessas civilizações mais antigas, né? Eu brinco sempre que na Índia não tem segredo, né? Eu já fui várias vezes à Índia e já vivi momentos do meu motorista lá, que é o moço turista que dirige para você, contando para todo mundo da minha vida e perguntando quanto era o meu salário, porque não tem privacidade. E aí, um outro ponto importante é quando você olha para a Coreia do Sul, é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Eles tinham um negócio que se chamava Corona App, que, alinhado ao sistema de vigilância dos prédios, das ruas, com câmeras e com dados e com seu aplicativo do celular, determinava o teu grau de possibilidade de encontro com contaminado ou não. E é interessante, porque é por isso que eu estava dizendo que esse capitalismo ele mostra tensões que a gente precisa resolver. Eu acho que a pandemia resolve parte delas. Do meu ponto de vista, os dados e a privacidade era a grande tensão que a gente não estava conseguindo resolver. Por quê? Porque ela estava colocando a nossa ideia de indivíduo em xeque, né? É isso, é o meu dado, né? Eu quero que você me dê e-mail de graça, mas não pega o meu dado. Eu quero usar... Quantos a gente conhece que usam esse Apple Watch e nunca usaram o Apple Watch com as características do wearable que o Apple Watch tem? Era só para ser chique. Olha, veja como eu sou moderno que eu tenho o Apple Watch. E do meu ponto de vista, esse capitalismo que nasce lá nos anos 80, na 4ª Revolução Industrial, da informação, da vigilância... e do tecnológico, ele consegue se desenvolver. Porque em todos os países, seja da Europa, ou seja no Brasil mesmo, com Dória querendo descobrir se a gente está fazendo isolamento social ou não, ou seja nos Estados Unidos, essa questão de dados está na mesa.
Então, eu acho que é esse vocabulário desse capitalismo da vigilância que agora, de certa forma, traz uma revolução dentro do próprio sistema. Eu brinco que muita gente achando que a gente vai se abraçar, vai ser mais solidário, feliz. Não, eu acho que a gente vai acirrar ainda mais as contradições do capitalismo, que ele resolve parte dos problemas que ele tinha. Como é que você vê essa situação, Lília? Eu acho que a gente também não deve criar grandes mundos, como se nós vivemos num mundo já tão globalizado que essa distinção entre Oriente e Ocidente nem sempre funciona. Então, a gente também tem que evitar esses grandes quadrados que não resolvem muito bem, né? Eu sempre costumo pensar como essa é uma sociedade que se ocidentalizou, orientalizou e o Oriente tem se ocidentalizado, né? Então, esse conceito de universal que a gente trabalha também é um conceito muito complicado. O que me preocupa humanamente, e gostei muito do que Michel falou da questão dos dados, humanamente o que me preocupa é o que significa um estado de anomia e um estado de emergência, né? Ou seja, se esse estado de emergência que é criado para controlar uma pandemia, não pode ser também utilizado de outra maneira, dito de outra forma. Me preocupa muito que se de um lado temos acabei de citar uma série de estados controlados por mulheres que estão fazendo uma política democrática, né? Nós temos uma série de estados que se chamam de democratas, que acreditam que democracia termina com a eleição, democracia não termina com a eleição, só começa com a eleição, e que vem usando esse estado de anomia, não precisa do Oriente para nos ensinar, sabe? Então, tem usado esse estado de anomia para construir estados muito autoritários, estados que não respeitam outros saberes, não respeitam acadêmicos, não respeitam jornalistas, não respeitam as instituições democráticas, né? E pretendem ter uma conversa direta com o povo. Então, a minha preocupação nesse momento é o que a pandemia pode criar no sentido de que, enfim, aquela proposta de Estado mínimo já não funcionou, então eu vou para o outro lado da equação, que é produzir estados absolutamente autoritários. Isso tem me preocupado muitíssimo aqui. Eu para o Michel, que muitas vezes a gente pode ir até pertinho, né? Se a gente pensar nos ameríndios, nas sociedades indígenas, que estão nos avisando há muito tempo, né? Como Davi Copenau, que o céu pode cair sobre as nossas cabeças, né? Eu não penso que as pandemias, que existe essa correlação mecânica entre uma crise e uma pandemia. Não, de tempos em tempos, pandemias, epidemias aparecem na história. Às vezes temos essas coincidências, como agora, assim como na gripe espanhola, que coincidiu justamente com a Primeira Guerra Mundial. Mas eu sempre tendo a desafrouxar os esquemas muito rápidos de explicação. Não, Michel, mas há pessoas que vão tentar explicar por aí. Então, é porque temos uma crise, então teremos uma... Não, tem uma lógica boa para nós humanos, né? Diferente do que os ameríndios pensam, que eles se pensam na floresta e a floresta é um ente vivo. Nós aqui, nós pensamos como seres controladores de tudo. Enfim, quem sabe, né? Na base do eu gostaria, né? Vamos ser um pouco menos pedantes, né? Diante da nossa capacidade de controlar tudo e a todos, né? Eu não acho de maneira alguma que toda a crise só é resolvida através de uma pandemia, não. De maneira alguma. Pelo contrário, a gente pode fazer guerra, inclusive a gente pode sentar para discutir, ou a gente pode ter uma crise e resolver de outras formas. Mas o ponto é que eu trago, e aí eu acredito mesmo, tá? Que esse modelo de vida que a gente estava inventando para a gente nessa modernidade, na sua última fase, ele estava gerando um descolamento completamente grande entre a maneira como a gente vivia e a gente. E eu acho que essa pandemia, de certa forma, vem para reorganizar isso. Eu brinco toda vez que alguém me diz que estava com muita saudade do mundo pré-pandemia, do mundo pré-quarentena, eu falo, estava ótimo, né? Os casos de estresse eram altíssimos, de suicídio eram altíssimos, de burnout era altíssimo. Poluição tremenda. Poluição altíssimo. Então, não estava tão bom assim. E eu acho que esses processos de tensão, de maneira clara, a gente traz aqui algumas possibilidades de reinventar. E me preocupa muito o vocabulário ditatorial que esse acesso aos dados deixa. É interessante notar que esse vírus, de certa forma, ao mesmo tempo em que ele coloca para a gente uma conformidade de um novo comportamento, enquanto não tem vacina,
ele não dá muita escolha, né? Que é típico da doutrina neoliberal do choque. Tipo, é isso, né? Ou você aceita ou você aceita. E a gente já estava acostumado com esse modelo de estatal, né? Ou é a reforma da Previdência desse jeito, ou né? Ou é o fim do investimento em ciência, ou é o fim do investimento em educação, ou é. E agora, parece, do meu ponto de vista, longe de ser esquemático, é que a gente está tendo aqui um momento onde os estados nacionais vão se valer do ou me apropio dos seus dados ou me apropio. Porque eles vão dizer, vocês vão querer ficar em casa para sempre? Não vão, né? Então, a gente tem a possibilidade aqui de ter um Estado cada vez mais vigilante, controlando a vida da gente. Lilian, você trouxe algumas questões com relação à gripe espanhola de 1918, a gente fala até sobre ela no episódio, e até o André Mota, que foi o historiador que conversou com a gente, ele fala sobre as permanências e rupturas que cada momento desse, grandes eventos como essa pandemia, fazem com a gente. Vocês estão trazendo algumas coisas do que a gente já pode prever aí de um mundo pós-pandemia. O que vocês acreditam que vão ser as permanências e as rupturas com essa sociedade anterior e essa sociedade que teremos pós-pandemia, além dessa questão da privacidade? Eu acho que, bom, eu sou historiadora e antropóloga, e cientistas humanos são muito ruins de fazer previsão, né? Em geral, a gente erra. Historiador, então, prefere analisar processos fechados, e nós estamos longe de ver um processo aí encerrado. Então, é muito difícil apostar no que vai acontecer. Eu penso, muita gente tem feito uma série de análises bem alvissareiras, do tipo, nós seremos mais solidários, nós faremos uma revolução no nosso lar, nós faremos isso. Eu não vejo isso. Os primeiros dados em relação ao lar vão mostrando que essa noção romântica de lar não é uma noção que vá se sustentar. Acho que vocês, no Brasil, 20% da população mora em um cômodo onde habitam mais de 5 pessoas. Então, essa ideia que nós vemos, enfim, das pessoas nas suas casas, com seus computadores, todos muito, né, solidários e tudo mais, eu tenho lá minhas dúvidas e sei que, por exemplo, as primeiras pesquisas já vão mostrando que há uma divisão de gêneros muito grande, muito forte, muito fácil de ser vista dentro das casas, ou seja, mulheres profissionais que conseguiam a sua autonomia em função de outras mulheres virem trabalhar nas suas casas ou cuidar de seus filhos, não estão contando com essa ajuda, e as mais prejudicadas por as mulheres. Também o feminicídio, que já era uma característica brasileira, o Brasil só colocou no seu vocabulário a palavra feminicídio em 2015, e eu penso, acho que Michel, que dar nomes é dar concretude, né? Os casos de feminicídio aumentaram, os casos de infanticídio também aumentaram. Então, eu primeiro discordo um pouco dessa questão do lar. Também discordo um pouco dessa ideia de que, também foi muito divulgada, de que a pandemia é muito democrática. Não é. Ou seja, potencialmente, ela pode pegar pobres e ricos, não é? Mais velhos e mais jovens, mas nós sabemos quais são as populações mais vulneráveis. A pandemia veio de avião, né, a nossa. Então, primeiro atacou mais as elites que estavam no exterior trabalhando, ou no exterior em lazer, tanto faz, e rapidamente ganhou uma zona de comunidade, atacando, sobretudo, as nossas periferias das grandes cidades. Nós sabemos que as periferias não contam com equipamento urbano suficiente, água, esgoto, luz. As populações, sobretudo as populações negras, estão sendo as mais prejudicadas, porque são aquelas que têm menos acesso à saúde pública. Também são aquelas que trazem problemas como anemia, problemas de coração. Então, enfim, eu discordo um pouco toda essa ideia do novo normal. Eu sempre pergunto, novo normal para quem? Para sabermos isso, precisa saber quem que nós estamos chamando de normal. Mais uma vez, Michel falou, o nosso normal é o Ocidente? Depende para quem, cara pálida. E o nosso normal é todo mundo viver na sua casa, e todo mundo... Não é normal para quem? Então, eu penso que um conceito que serve para tudo, serve também para nada, porque acaba não explicando nada e acaba encobrindo qual é a régua e o compasso dessa normalidade.
E a régua e compasso é dada pelas classes médias, médias altas e pelas elites, que consideram que a sua situação é uma situação universal. Então, o que vai permanecer? Vai permanecer e ficar pior a nossa desigualdade social. Isso já estamos tendo provas que a desigualdade social está escancarada com a pandemia. O que vai permanecer? O nosso feminicídio, as nossas violências de gênero com a população LGBTQ, por exemplo, são os meus cachorros. Vou passar para o Michel daqui a pouco. Estão todos aí fazendo um concerto. Enfim, nós vamos... e o que vai alterar? Aí vai na ideia do meu desejo. O que eu quero que altere? Que eu não sei se vai alterar. Por isso que eu disse que eu sou mal. Eu sou que nem o conselheiro Aires, do personagem do Machado de Assis. As coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Então, o que eu gostaria que acontecesse? Que o Brasil saísse mais generoso, mais plural e mais inclusivo. Eu tenho certeza disso? Não tenho, mas é da ordem da minha utopia, do meu desejo. Michel, é para você. Eu concordo com a Lília, eu acho que temos aí um problema que não dá para a gente prever claramente, mas se a gente olha para os outros momentos da história onde pandemias estiveram, e se a gente olha, por exemplo, também para os outros momentos onde a SARS, né, que é o coronavírus é uma dessas SARS, né, tiveram presentes, ela está na Ásia ali pelo menos desde 2002, quando teve o primeiro grande ciclo, que matou por volta de 8 mil pessoas por lá, dá alguns cheiros, tá? E é mais um pouco desses cheiros que eu vou trazer aqui. Um principal ponto que me preocupa muito é a posição do Brasil e todos os desmandos que a gente teve ao longo dos últimos 50 anos, de certa forma, a partir de agora, começam a gritar. Sobretudo quando a gente está falando de educação e de digitalização da nossa população. As SARS, elas apontam na Ásia, desde o começo de 2002, um processo forte no aumento de digitalização da população. Aumenta o e-commerce drasticamente e o número de transações, tanto de comunicação quanto de consumo, via plataformas digitais. E ontem a Folha de São Paulo trazia uma pesquisa temerosa mostrando que, no Brasil, 42 milhões de pessoas nunca entraram na internet. E pelo menos, né, quando a gente está falando de classe C, D e E, a gente tem 43% das pessoas que não tem pacote de dados ou não tem Wi-Fi. Com isso, se o mundo, de certa forma, fica mais digital, as desigualdades vão estar para além só da falta de dinheiro, mas da falta de acesso, porque a gente esquece que qualquer digitalização cobra um bom computador, um bom pacote de dados, um celular que aguenta baixar o aplicativo da moda, e por aí vai. Então, o governo marca isso agora, quando inventa o Caixa Tem, né? O Caixa Tem, ele está dizendo que é um aplicativo que você precisa baixar, ele está dizendo quem é que está dentro, porque as pandemias têm disso também. Elas escolhem bem quem está dentro e quem está fora. Elas marcam a fronteira, arriscam o chão. Né? E a gente está arriscando o chão agora que as populações mais velhas estão fora, que aqueles que não tiveram a alfabetização correta, né? Isso aqui é um país de analfabetos funcionais, estão fora. A gente está dizendo que aqueles que estão em situação de rua estão fora. A gente está dizendo que aqueles que não têm acesso àquilo que é mais moderno no mundo, de algum jeito, estão fora por completo, né? Na hora de dar a renda emergencial. Você imagina daqui para frente. Então, isso eu acho que me preocupa, porque para além das desigualdades já clássicas de disparidade de renda, que o Brasil ensina muito bem ao mundo, eu acho que a gente cria, em cima dessas, que já estávamos ali, com outras várias, né? Raça, gênero, não sei o quê, a gente ainda cria essa desigualdade tecnológica. Me lembro bem que parece que voltamos para os anos 90. O Marcelo Neri, né, que é esse sociólogo que foi presidente do IPEA e agora voltou para a GV, foi durante muito tempo o baluarte da nova classe C, ele tinha um programa no começo dos anos 2000 que era de alfabetização digital. Vai ter que voltar, né? Urgentemente, né? Porque eu trabalho com grandes marcas e já aconteceu de o banco querer que a pessoa tivesse um aplicativo do banco dentro do celular e a pessoa não tem memória para receber a foto do netinho que ele recebe pelo WhatsApp e o aplicativo do banco. Então, ele apagava o aplicativo do banco. Esse é o Brasil real. E esse Brasil acho que vai gritar cada vez mais. E aqueles que não têm acesso a essas plataformas digitais cada vez mais ficarão para o lado de fora. Acho que também tem um outro fator que dá para a gente pensar, que é a loucura da limpeza, né?
Em geral, em outros momentos da história também, a loucura da limpeza fica um pouco depois das pandemias, né? Isso aconteceu lá na história do Medo do Ocidente, lá do Delumeau, tem vários momentos que ele vai falando isso, da loucura da limpeza que as pessoas foram ficando. E nas últimas epidemias da Ásia, isso ficou também. Para vocês terem uma ideia, a China, pós-SARS 2002, atinge níveis de venda de sabonete e de perfume que se estabelecem para todo sempre. Porque as pessoas precisam tomar banho para se sentir bem e elas precisam também mostrar para o outro que estão limpas, né? E o perfume é um grande aliado nesse processo. E é interessante ver que nesse começo de quarentena, esse foi um hábito que chegou em todos os lugares do mundo, mas com vocabulário cultural muito marcado. Porque na Itália vai vender limpador de cozinha, desinfetante para cozinha, né? Quando a gente pensa na França, onde os apartamentos são ultra mega pequenos e você não tem essa distinção de cômodo tão claro, o que vende é cloro, né? Nos Estados Unidos, no modelo ultra mega americano, vai se vender desinfetante spray, porque o americano gosta de dominar e dar conta, né? Aquela lógica típica do americano do Walmart. E quando você pensa no Brasil, a gente vê o vocabulário de classe hierárquico que a gente está acostumado desde sempre se impondo, com a loucura do álcool em gel e do sabonete líquido. Sabonete líquido sempre foi um negócio que nunca vendeu aqui, porque era caro e as pessoas não viam valor, e agora vende como item de distinção. E o álcool em gel virou a nova Louis Vuitton, né? A bolsa de luxo que a gente ostenta de um lado para o outro. Então, esse vocabulário, eu acho, e essa questão do digital, levando a novas desigualdades, me parece que é um pouco desse mundo que se avizinha, aqui sem querer ser a mãe de Ná do mundo da frente, mas eu acho que dá para a gente já perceber que temos problemas, né, a se enfrentar. Mas eu acho que tem soluções também, tá, Gabi? Eu acho que esse é o momento que a gente tem que gritar pra caramba. Porque em momentos de suspensão das regras, a gente tem a possibilidade de inventar outras. Então, se antes, quando estávamos gritando no Facebook, diziam pra gente que a gente precisava ir pra rua, agora que não pode ir pra rua, é hora de gritar pra caramba no Facebook. Foi assim que a tal da PL da semana passada foi suspensa temporariamente no Congresso Nacional por conta do movimento dos artistas, né? Ou foi assim, por exemplo, que o governo fica voltando atrás a toda semana. E é assim esse momento que a gente tem que dizer que ninguém no Brasil pode viver com menos de R$600. Esse é o mínimo, né? A tal da renda básica emergencial precisa ser renda para todo sempre. Porque esse é um país que saiu semana passada também, o IBGE dizendo que 100 milhões de pessoas vivem com R$438. Então, viver com 600 já é um respiro, sobretudo para quem ganhava 230, que era o teto do Bolsa Família. Então, esse troço não pode ir embora. Vai vir o dinheiro da onde? Aí é outro problema. Eu não sei, Paulo Guedes, esse é o dilema seu, não escolhi ser ministro da Economia, cada um tem seu problema. Eu estou aqui tendo que escrever livro em plena pandemia, explicar coisas para os outros. Você explica como é que a gente vai pagar. Agora, isso não vai ter como. A gente não pode abrir mão disso. É sobre exatamente isso que era a minha próxima pergunta, assim, com relação a essas desigualdades que a gente tem e que vocês falaram muito bem, estão cada vez mais evidentes e cada vez maiores no nosso país. Como é que a gente consegue pensar, por exemplo, dentro dessa realidade da pandemia, um modelo de quarentena que funcione considerando essas desigualdades sociais, socioeconômicas que são tão gigantescas no nosso país? Porque, por exemplo, no episódio, a gente conversou com o Daniel. Ele mora numa comunidade da Zona Sul de São Paulo, e ele fala, cara, a gente tem duas possibilidades, ou a gente morre por um vírus que a gente não tem certeza se vai atingir a gente, que é aquela coisa da loteria, se vai sair na rua, pode ser que você se contamine ou não, ou então a gente morre de fome, a gente precisa escolher, e pra gente a realidade é muito mais próxima do morrer de fome, então a gente vai pra rua trabalhar assim mesmo. E aí eu queria que vocês explicassem nesse sentido, assim, como é que vocês acreditam que a gente poderia pensar num modelo de quarentena, levando em conta essa questão econômica também? Bom, essa é uma questão para... Eu sempre saio desse lado, né? Os sanitaristas, né? Enfim, quem somos nós? Nós vamos repetir, né? Eu acho que nós vivemos um momento em que o lema tem que ser: fique em casa se você puder. A ideia do isolamento, qual é? É que é preciso que pelo menos uma parte significativa da população fique em casa para que nós não tenhamos os hospitais superlotados.
que é o que está acontecendo no Brasil. Então, é preciso organizar, é preciso distribuir renda, e essa é uma questão que sempre se coloca. Em 1918, em São Paulo, por exemplo, as populações imigrantes que vieram, sobretudo os italianos, que moravam nos famosos cortiços, né, que eram as casas com muitas famílias, que viviam em situações super insalubres. Esse depoimento do Daniel, que é super sensível, é o depoimento do Giuseppe em 1918, que ele disse: se eu não for à fábrica, a minha família vai morrer de fome. Então, eu vou me sacrificar para minha família poder sobreviver. Essa é a perversão da pandemia em países profundamente e injustamente desiguais como o Brasil. Né? Ou seja, quando o eixo da pandemia não era o Brasil, uma pesquisa recente da USP mostra que nós somos o novo eixo, né, que vai sair dos Estados Unidos e vem para cá. Muita gente, com o nosso famoso negacionismo, que já conversávamos, dizia: não, a doença não vem para um país tropical, a doença foi assim na Itália porque tem uma população mais idosa, maior do que aqui. Puro negacionismo, porque o que não foi discutido é quais são as consequências da pandemia num país tão desigual como o Brasil, muito diferente do que nos outros países que nós estávamos observando como eixos da doença. O Michel já falou tão bem, mas eu queria continuar um assunto que ele já tratou, que é a questão da educação. Dados, o Michel pode me corrigir nesse sentido, mas eu li uma pesquisa agora, há 2 semanas, que dizia que entre 4 brasileiros, 1 não tem acesso à internet. Se isso for verdade, o que está acontecendo na educação? Eu sei que estão todos sofrendo com a pandemia. E que mesmo os alunos das escolas privadas e os professores das escolas privadas, todo o meu respeito, tiveram que se reinventar, e muito rápido, porque não é que tiveram 1 ano para elaborar um programa para ser dado para os seus alunos via o computador, né? Via Zoom, via o que for. Foi de repente, né? Foi no sufoco mesmo. Mas, se isso aconteceu nas escolas privadas, o problema é muito grave, mas de alguma maneira contornável. Já nas escolas públicas, o problema ficou muito mais grave. Na semana passada, havia um artigo muito bonito, muito triste, na Folha de São Paulo, de uma mãe que dizia: olha, chegou o material aqui, mas eu não tenho nem lápis nem borracha na minha casa. E de uma outra mãe que dizia: eu não posso ajudar, porque eu não sei ler como a minha filha. O primeiro livro da minha casa foi a minha filha que trouxe. Então, a pandemia, de fato, escancarou. O Brasil, que até 2012 ia tentando vencer esses seus dados, a educação estava melhor, enfrentou essa crise, essa recessão, e agora a pandemia deu o golpe de morte. Então, o que a gente pode fazer? Existe uma pesquisadora norte-americana que eu gosto muito, chama Rebecca Scott, que ela mostra como na história as pandemias geraram uma espécie de como é que ela fala, da coisa do bem, ou seja, uma vontade, ela chama de banalidade do bem, né, numa correspondência com a ideia da Hannah Arendt, da banalidade do mal dos nazistas e durante a Segunda Guerra. É isso que a gente pode fazer. Tomara que nós sejamos inoculados por esse vírus da banalidade do bem, e que a gente possa mostrar a nossa solidariedade. Em 18, é muito interessante que vários clubes, várias sociedades beneficentes abriram seus espaços para que as pessoas viessem, para armazenar coisas, teve gente que distribuiu pijama, teve gente que distribuiu bebida. Em 18, em São Paulo, achavam que era a caipirinha, era a solução. Então, teve gente que distribuiu limão, não sei o quê. Enfim, tomara que nós sejamos, nesses momentos de pandemia, em geral, a gente pensa mais na ideia de nação, né? Nós nos sentimos mais emanados. Então, eu queria inocular esse vírus, sabe? Esse vírus da solidariedade. Tomara, eu acho que é o que nós podemos fazer diante dessas populações que são obrigadas a sair de casa, ou que, se nós quisermos que elas não venham a sair, nós vamos ter que colaborar, distribuindo cestas, fazendo toda semana ou mais, fazendo, né? Todo mundo, cada um pode fazer o que der, né? A sua doação, mais benemerência, né? Ou seja, que a gente seja contaminada pela banalidade do bem. Michel, antes até de você falar, tem uma mensagem de uma pessoa que está participando aqui com a gente da gravação, falando, a Ri Montagnoli, ela falou o seguinte: o pior das escolas públicas é a desigualdade, que é mais uma vez escancarada. Eu até lendo recentemente uma preocupação até do Unicef, falando de como está sendo preocupante a
a questão da volta às aulas, quando isso voltar, porque com essa desigualdade cada vez mais escancarada, essas crianças e adolescentes que já sofrem com a evasão escolar podem não voltar simplesmente porque eles vão ter que começar a trabalhar para poder ajudar a sustentar as casas. Então, a gente tem uma série de preocupações muito grandes ainda para lidar. Né? Eu acho que é um desafio, tá? Eu acho que a educação brasileira já gritava suas desigualdades há muito tempo e a gente agora vê esse negócio levado à enésima potência com o Ministério da Educação dizendo que o tal do Enem tem que ser mantido. Independente se o aluno está tendo aula ou não, se ele estuda, sei lá, na Avenue, que está tendo, sei lá, o professor está quase dentro da casa dele, ou se ele estuda numa escola pública. Minha prima é diretora de uma escola pública do estado e ela fez uma vaquinha pela família pedindo cestas básicas, porque ela estava com um dilema muito grande, porque o estado só tinha mandado para ela um número menor de cestas básicas do que aluno que ela tinha. Ela tem 129 alunos e recebeu 70 cestas básicas. E aí eu fiquei muito chocado que ela pedia cestas básicas de R$ 38. E fiquei muito estupefado o que veio numa cesta básica de R$ 38, para você ver o grau da desigualdade que a gente vive aqui. E o problema se acirra, porque ela recebeu chips também, para as pessoas poderem estudar em casa. Só que ela não recebeu chips para todos os alunos. E cabe a ela, enquanto é diretora, fazer a escolha de Sofia, quem leva o chip ou quem não leva. Olha que Brasil é esse que a gente está vivendo. Agora, em relação à questão econômica, é uma destapafurdice essa cisão, porque eu gosto muito de lembrar que no capitalismo a gente só tem produção se tiver consumo. Isso são como duas faces da mesma folha de papel. Não pode, inclusive não pode. Os economistas têm que ensinar, Paulo Guedes deve saber disso. Não pode, né? Eu ter produção se não tem consumo. Eu não posso ter consumo se não tem produção. Então, todos os empresários brasileiros que estão aí muito ansiosos, indo a Brasília para dizer que a economia tem que retomar, eu sugiro que eles entendam que não adianta abrir com o seu modelo clássico de produção se a gente virou outra coisa enquanto vida, pelo menos temporariamente, porque não vamos comprar do mesmo jeito. Não sei se vocês viram, mas o dono da Madeira, aquele fatídico da primeira semana da quarentena, que disse que se morrer 7 mil não tinha problema, né? Já estamos em 17 mil certamente hoje, né? Mas ele disse que se morrer 7 mil está na conta, não tinha problema, abriu suas lojas de Curitiba e ficou muito surpreso que as pessoas não foram. As pessoas não foram porque, óbvio, elas têm medo de serem contaminadas, mas também faz sentido, nesse Brasil de hoje, nesse momento, você sair de casa para comer hambúrguer, feito pela mãe dele, receita da mãe dele, não faz nenhum sentido. Então, não adianta você abrir consumo achando que a produção pode ser mantida do mesmo jeito, porque consumo é uma atividade social. Na medida que a gente muda, a vida social muda, o consumo muda também. Eu e vocês tínhamos aqui muitas sonhos de consumo que no dia da quarentena foram pelo ralo, né? Todo mundo queria comprar uma blusinha, comprar um óculos novo, um livro novo. No dia da quarentena foi pelo ralo. Eu estou descalço, vocês certamente devem estar descalços também. Né? Então, para que serve o seu Labutan, né? Que fez tanto sucesso e fez você levar rios de dinheiro para dentro do consumo? Então, e eu acho que um outro ponto, e Lília, por favor, que está mega estudiosa da história e dessa questão de 18 também, pandemias, elas não têm uma data clara para começar. E tudo que não começa, tudo que não tem um pedido de começo, também não tem um pedido de término, também não termina com dia. Então, eu gosto sempre que as pessoas ficam dizendo que as coisas acabam, assim, depois que acabar. Não, a pandemia vai acabar, pelo menos a gripe espanhola foi isso, né? Ela desaparece em algum momento, até que ela vê a segunda onda, mas elas desaparecem, da mesma forma que elas aparecem. Então não vai ter um dia que um governante vai chegar na televisão e vai decretar que está tudo aberto e o problema está resolvido. Porque a pandemia não se controla com decreto, porque elas não são instauradas com decretos também. As palavras têm força, elas constroem coisas, elas são ação. Então, se elas não forem instauradas com ação, elas não podem ser terminadas com ação por meio das palavras também. Então, é melhor a gente aceitar que esse, de certa forma, pelo menos por um período, vai ser o tal do novo normal e tentar se adaptar a ele para continuar sobrevivendo, gerando emprego, fazendo a economia, de alguma forma, dar conta dos seus pesares,
do que ficar querendo encaixar o mundo antigo dentro desse mundo que está meio fora do lugar. Que não adianta, só gera sofrimento. Lilian, como é que você vê essa situação do nosso consumo daqui para frente, já caminhando aqui para o nosso final? Então, eu tenho muita dificuldade, eu tenho dito muito que eu ando muito otimista no varejo, mas muito pessimista no atacado, viu? Não sei vocês, porque eu acho assim, eu fico vendo essas coisas bacanas daqui, naquilo lá, mas no atacado, eu acho que me preocupa muito. Como disse Michel, as pessoas, o consumo é uma prática social, a gente consome para mostrar. Tem uma amiga engraçadíssima, grande especialista em judiciário, uma cabeça. Ela falou para mim, ela era totalmente viciada em sandálias. Ela falou, olha, chegou uma propaganda do lugar que eu mais gosto. Aí eu ia comprar, já estava dando lá, marcando. De repente eu falei, bom, mas eu vou usar essa sandália e mostrar para quem? Né? Vou mostrar aqui, né? Quando eu for entrevistada. A pandemia produz isso, as pessoas ficam no seu lugar, as pessoas ficam mais acomodadas. Agora, eu também tenho, num país desigual como o Brasil, muita dificuldade de falar em nós. Porque esse padrão de consumo que a gente está falando, chamando de novo normal, é o padrão de consumo de uma classe. Né? O Brasil, na sua maioria, já não consumia dessa maneira. Né? Quer dizer, até o que nós fazíamos, Michel entende muito mais que eu, era produzir uma sensação de consumo, e produzir um vazio de consumo, porque essas pessoas pretendiam frequentar os mesmos restaurantes japoneses, eram instadas a viajar da mesma maneira, e isso cria uma frustração muito grande. Então, eu acho que a gente devia fazer da pandemia um propósito, sabe? Que é tentar olhar, tirar essa nossa cegueira de bolha. Né? Eu penso que nós todos carregamos uma amnésia, que é uma amnésia cultural e social, né? Parece física, mas acho que Michel e eu estamos dizendo a mesma coisa, que ela não é física, ela é uma construção histórica e humana. E a única maneira de a gente sair dessa amnésia é a gente parar de falar esse nós magnânimo, que só diz respeito a um grupo. E isso não é só nos costumes. Se a gente pensar na nossa história, é impressionante como a nossa história é profundamente europeia, colonial. Veja o nosso chefe da Fundação Palmares, que é chefe de uma Fundação Palmares, ou seja, do maior quilombo, não do Brasil, da história do eixo afroatlântico, que durou quase 2 séculos, que teve um líder que nós sabemos quem é por conta dos arquivos da repressão colonial. Os nossos arquivos são muito violentos, muito europeizados, e esse chefe da Fundação Palmares quer dizer que essa é uma criação da esquerda. A gente não tem o direito de polarizar tudo. História não é bula de remédio, a gente não pode criar ideologia em todo e qualquer lugar. Essa questão do nós magnânimo, portanto, é uma coisa que complica muito. Um país desigual, talvez seja mais universal em países que são mais medianos. Como a gente pensar nesse nós do consumo, não é, Michel? Para uma população que vai viver anos da vida dela com um sapato Louboutin, que o Michel citou aqui. Então, a gente tem que parar para tentar ver a violência do nosso discurso, né? Para quem nós falamos, né? O nome de quem, aonde e até quando. E só para concluir, é bem interessante como o Michel chama, essa fala, só que o Michel chama atenção como as pandemias não têm hora para chegar e para ir embora, mas é impressionante como os homens fazem, você que estuda, né, que pensa como eu a temporalidade, como as pessoas fazem questão de marcar. Então, a pandemia chegou no Brasil como Demerara. Isso é a pandemia de 18. A pandemia de 18 começou no Kansas, não sei o quê. E foi embora no dia tal, quando eu resolvi sair. Não é assim. A gente não vai sair desse jeito. E tomara, toda crise produz uma diferença. Tomara que a gente não saia igual dessa crise como nós entramos. Mas, como eu disse, eu ando muito pessimista no atacado, né? Lilian, eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. Foi uma aula, passou super rápido, a gente já tem 1 hora de papo. Queria muito agradecer a participação de vocês dois. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento com a gente aqui hoje. Obrigada, mas o Michel não acabou, coitado. Eu tinha que falar. Já falei demais. Mas eu só concordo com a Lília, estou pessimista no atacado, e eu acho que um dos problemas da gente é que a gente no Brasil é muito solidário com gente que a gente acha que é igual a gente. Isso a mesmo. Gente precisa entender que precisa ser solidário com o outro.
Isso. E não só com gente que é igual a gente. Adorei. Muito obrigada a vocês dois. Adorei. Também. Aprendi muito. Um prazer enorme dividir esse espaço aqui com vocês. E sintam os convidados para qualquer outra hora a gente voltar a conversar, hein? Vamos. Só chamar, só chamar. Só chamar que nós vamos. Obrigada, gente. Para você que acompanhou mais um Vozes em Debate, muito obrigada pela participação. Até o próximo Vozes. Tchau, gente. Tchau.